Eu procurei aqui no YouTube alguns vídeos sobre aconselhamento bíblico. Tem alguns muito bons, mas nenhum do jeito que eu queria. Nenhum que me explicasse que movimento é esse, qual é a diferença entre aconselhamento bíblico e psicologia cristã, por exemplo. Se aconselhamento bíblico é só o ato de aconselhar alguém biblicamente, como se tornar um conselheiro bíblico, enfim. Eu queria que alguém me explicasse na prática o que é o aconselhamento bíblico. E aí, como eu não achei nenhum vídeo assim, eu pensei que essa podia ser uma dúvida também sua. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, porque aqui nesse canal o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Aconselhamento bíblico não é a mesma coisa que psicologia cristã, clínica pastoral ou diversos outros termos encontrados no meio cristão para designar uma atividade tipicamente cristã, onde uma pessoa busca ajuda a outra pessoa, normalmente para conseguir lidar com suas angústias, suas dores, seus problemas. Enfim, o aconselhamento bíblico é um movimento que tem esse nome específico que vai distinguir ele de todos os demais. Isso porque ele tem pressupostos exclusivos. O conselheiro bíblico, que é como nós chamamos aqueles que aplicam o método do aconselhamento bíblico, eles têm alguns pressupostos diferentes de terapias modernas ou até mesmo diferentes de muitas atividades praticadas dentro da igreja, ou ensinadas em muitos seminários teológicos. A membresia da igreja, ela se acostumou a buscar ajuda na ciência moderna, nos diversos tipos de terapia, nos psicólogos, nos psicanalistas, nos psiquiatras, nos filósofos clínicos, coachings, a lista seria interminável. O conselheiro bíblico, se por um lado ele entende a importância da ciência moderna para o estudo orgânico do homem, ele tem a Bíblia como única, e aqui eu sublinho essa palavrinha, única, ele tem a Bíblia como única regra de fé e prática para lidar com todos os problemas não orgânicos do ser humano. Eu chamo de não orgânicos aquilo que é inerente ao ser humano, mas não é material, não é físico, a mente, por exemplo. Ou seja, se há alguma desordem na alma, na psique de uma pessoa, e ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a maneira de ter a sua alma restaurada é pela palavra de Deus. Esse é um ponto inegociável para o conselheiro bíblico. E nesse ponto, a gente já começa a traçar uma grande diferença. O assunto é longo, a diferença tem uma explicação difícil, extensa, mas eu vou tentar resumir aqui. O problema começou quando, lá para a década de 70 para cá, começou a ser difundida uma massiva propaganda de evoluções científicas, sejam elas por técnicas ou terapias clínicas, sejam com o advento de fármacos potentes, que prometeriam ali a felicidade instantânea, que tanto a membresia começou a procurar essas promessas, quanto os líderes cristãos começaram a se sentir incapazes de argumentar ou questionar tudo que começou a ser oferecido ali na outra esquina da igreja. E, aliado a isso, também um grave erro teológico. Imaginou-se que o cuidado da alma não era mais um assunto de pastores e líderes, mas de profissionais da área de saúde. Diziam esses que, assim como o ortopedista cuida dos membros do corpo, o psicólogo ou psiquiatra deveria cuidar da alma. Aos pastores lhes teria sido confiada a tarefa de cuidar do nosso espírito. Só que tem um probleminha aí, Essa é uma visão errada da constituição humana, já que, biblicamente, a constituição humana ela é indissolúvel, cuja parte imaterial a gente dá o nome de alma ou espírito, de uma forma sinonímica, intercambiável, ou seja, são a mesmíssima coisa, alma e espírito. Mas esse movimento não se restringiu ao lado externo aos muros do templo, mas ele começou a surgir dentro da igreja, um movimento bastante forte e influente que substituiu o aconselhamento bíblico pela chamada psicologia cristã. Nada mais é uma tentativa desastrosa de interagir a psicologia e o cristianismo. O problema todo é que os defensores dessa nova modalidade, eles citam as escrituras, mas misturam ali ideias teológicas aos ensinamentos de Freud, Rogers, Jung, ou de qualquer outra escola de psicologia secular que eles sigam. Hoje em dia, milhões de crentes estão buscando tratamento psicológico. São cristãos que possuem dores reais, mas que creem sinceramente que os profissionais da área de saúde é quem vão ajudar eles a superar suas dores ou até mesmo a conseguir continuar vivendo, em alguns casos. Pelo menos nos últimos 30 anos, até os pastores e líderes foram buscar essas novas técnicas para trazer aos membros da sua igreja, e
Muitos deles têm vendido o direito de cuidar da alma de suas ovelhas por um prato de lentilha ao novo Deus desse século, a ciência moderna. Mas no sentido contrário a esse movimento, alguns homens eles têm afirmado o que deveria ser óbvio para nós, que as escrituras são superiores à sabedoria humana, que assim como diz o Salmo 119:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a grande questão é, será que realmente a lei do Senhor é perfeita? Será que de fato ela pode restaurar a alma como ela diz? Eu não sei quanto a você, mas eu estou convencido que sim. Isso é uma verdade tão óbvia e latente que a gente tinha que achar estranho só em pensar que alguns cristãos desconfiam disso. Nesse momento, há um homem que se destaca nesse processo questionador, ele se chama Jay Adams. Na década de 70, Adams transformou as suas aulas num livro chamado O Conselheiro Capaz. Nesse livro, ele chamou claramente os pastores ao arrependimento. Ele mostrou como todo o conteúdo dos materiais de teologia pastoral disponíveis na época eles estavam todos infestados de doutrinas estranhas ao Evangelho. Foi nesse período que ocorre esse despertar, né, de toda essa confusão. Se você quiser despertar mais sobre a sabedoria de Deus aplicada à nossa vida, então não deixa de se inscrever nesse canal, viu? Mas não faça isso agora não. Assista esse vídeo até o final. Só aí se você realmente achar relevante, aí você vai lá, se inscreve, também ativa as notificações para ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Mas enfim, eu estava falando desse despertar, né, de alguns homens de Deus. Em outro livro, chamado Introdução ao Aconselhamento Bíblico, John MacArthur ele conta que ainda em 1980, a sua igreja recebeu um primeiro processo de imperícia clerical. Esse processo acusava os pastores da equipe dele de terem sido negligentes porque tentaram ajudar um jovem membro da igreja deles com tendências suicidas. E como é que eles tentaram ajudar esse jovem? Com as verdades bíblicas, ajudando esse jovem a entender quem ele era perante Deus. O jovem se recusou a ouvir os conselhos recebidos, tragicamente ele se matou. Aí a mídia, ela se esbaldou com esse caso, né? Chegaram até a dizer que foram eles que incentivaram o jovem e foram negligentes por não encaminharem ele a quem realmente entende do assunto. O caso foi um dos primeiros nos Estados Unidos a levantar a questão se as igrejas deveriam ou não ter o direito de aconselhar as pessoas com desordens psicológicas, né? Utilizando para isso a Bíblia. Naquele processo, os juízes entenderam que a igreja não estava proibindo nem incentivando o jovem a não procurar acompanhamento médico, mas apenas estava fazendo todo o possível, dentro do que entendiam ser a verdade, para ajudar o rapaz. Além disso, foi testemunhado que ele também estava recebendo ajuda de todo tipo de terapeutas e também estava sob tratamento psiquiátrico. A sentença foi que aquela equipe não tinha qualquer culpa no caso e havia cumprido mais do que as suas obrigações legais e morais na tentativa de ajudar aquele jovem. As escrituras elas sempre foram atacadas no seu aspecto inerrante, mas agora chegava a hora dela ser atacada quanto à sua infalibilidade, principalmente quanto à sua suficiência. Será que a escritura é realmente suficiente? Essa polêmica perdura até hoje. Isso acontece principalmente porque ainda não entenderam que o aconselhamento bíblico e as ciências seculares, eles simplesmente têm fundamentos e objetivos radicalmente diferentes, por vezes opostos. Nosso alvo não é centrado na pessoa e na sua autorrealização, mas pelo contrário, nós ajudamos as pessoas a negarem a si mesmas e a seguirem a Cristo. O objetivo do aconselhamento bíblico não é fazer com que as pessoas se reencontrem consigo mesmas, ou que sejam felizes, ou se aceitem como são, para melhorar um certo aspecto comportamental, nada disso. O aconselhamento bíblico quer levar você a Cristo, quer te mostrar o caminho da santidade. Ao contrário das escrituras, as ciências seculares têm a natureza humana como essencialmente boa, que as pessoas encontram as respostas para os seus problemas dentro de si mesmas. Algumas abordagens, como a psicanálise, por exemplo, diz que a chave para a compreensão e a correção das suas atitudes e as ações de uma pessoa reside em algum ponto do seu passado, ou que os problemas de uma pessoa são resultantes de algo que outra pessoa lhe fez. Que as escrituras, a oração, o Espírito Santo não são fontes adequadas, né? Elas são simplistas para resolver esse tipo de questão das desordens da alma. Enfim, eu citei só alguns, mas existem diversas outras incompatibilidades. Mas então quer dizer que um cristão não pode ir ao terapeuta, ao psicólogo, ao psiquiatra? Você está livre para ir aonde você quiser, mas você precisa saber o que você vai encontrar no lugar que você está indo, né?
No meu caso, quando alguma dor me aflige, algum tormento psíquico me aflige ou algum problema que não seja orgânico, quando eu quero entender por que eu ando fazendo o que eu estou fazendo, eu vou ver que é porque eu quero o que eu quero e normalmente eu não estou querendo Deus. Quando eu quero entender essas coisas, eu vou correndo para o conselheiro bíblico. Não é um problema orgânico, eu vou no conselheiro bíblico. Falando nisso, talvez você precise se certificar que a sua desordem mental não é orgânica. Para isso, a gente precisa ter a ciência moderna como uma aliada. Hoje você pode fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, uma ultrassonografia, um eletroencefalograma, uma cintilografia, ou seja, todos esses exames eles ajudam a acusar alguma desordem cerebral mais grave. Você já parou a pensar que a maioria absoluta das pessoas diagnósticas com diversas doenças mentais jamais fizeram nenhum exame desses? Já parou para pensar que muitas das vezes te fizeram acreditar, por exemplo, que você tem um desequilíbrio químico no seu cérebro, mas nunca fizeram nenhum exame em você para medir isso? Mas enfim, isso é um outro assunto, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a gente tem vídeos aqui no canal falando disso e eu vou deixar aqui na descrição para você ver sobre depressão e esses mitos do desequilíbrio químico. Mas voltando ao assunto do movimento do aconselhamento bíblico, esse movimento, considerado como iniciado por Jay Adams, ele foi provavelmente o mais radical de todos, me referindo a Jay Adams. Talvez isso tenha sido muito importante para aquela época, porque foi justamente com ele que um segmento da igreja parece que acordou de um transe profundo. O movimento ganhou novos adeptos, Jay Adams fez seus discípulos. Um dos mais notáveis dele foi David Powlison, que surgiu como líder de uma segunda geração do movimento do aconselhamento bíblico. Powlison foi mais, digamos assim, diplomático perante a psicologia, principalmente porque ele a tratou como ela deve ser tratada, né? É uma pluralidade de ideias, de filosofias, de abordagens, né? Psicologia ou psicologias, né? Busca sempre ter o cuidado de não impor ao paciente algum tipo de filosofia, mas essa abordagem por si só já impõe uma filosofia, né? É de que a resposta para os problemas do homem está no próprio homem. Powlison sempre enfatizou que o homem precisa ser regido por uma revelação externa a ele. Powlison foi mais diplomático, mas manteve a distância necessária. Se o fim principal do homem é gozar a Deus e glorificá-lo para sempre, dizia ele, somente as escrituras são suficientes para encaminhar a alma humana ao seu verdadeiro propósito e ao sentido da vida verdadeiro. E quando a gente não tem Deus como o bem mais desejável do nosso coração, sempre a gente vai idolatrar ou adorar outras coisas e nos colocar em apuros, né? Terceira geração tem nomes como Elise Fitzpatrick, Paul Tripp, Ed Welch, diversos outros nomes que ainda nos brindam com uma literatura maravilhosa sobre o assunto. Tudo bem, mas o que o conselheiro bíblico ele faz na prática, né? Como se tornar um conselheiro bíblico? Quais são as referências e aconselhamento bíblico que a gente tem aqui no Brasil? Enfim, se você quiser saber mais sobre isso, fica por dentro aqui no canal e agora sim você pode se inscrever, porque no próximo vídeo eu vou te explicar bem direitinho tudo isso, tá bom? Manda esse vídeo para toda a sua igreja, vamos difundir o movimento do aconselhamento bíblico ao máximo que a gente puder. Deus abençoe ontem, hoje e sempre.